Fala para ele assim: eu prefiro você sanguíneo. Nada de melancolia hoje. Amém. E aí, gente, abril, passou? Pergunta para o irmão do seu lado de novo. Passou abril, meu irmão? Então tá, o mês foi o mês de Deus abrir. Amém? Todas as portas que estavam fechadas, em nome de Jesus. Agora maio é mês de receber, mês de trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro. Quem crê, fala glória a Deus. Fala assim: dá para mim mesmo, Deus, bastante trabalho, porque daí vem bastante dinheiro. Entendeu? Porque se você pede bastante dinheiro, né, não vem, porque você precisa trabalhar. Né? Então, Deus, me dá bastante trabalho rentável. Quero produzir bastante, junto com a minha produção, que venha bastante dinheiro. Agora, as demais coisas, amém, vos serão acrescentados. Se você tem algo aí na justiça para receber, vai receber em nome de Jesus. Amém? Se você tem conta para pagar, você vai conseguir pagar e vai sobrar dinheiro para você curtir a vida aí, em nome de Jesus, na igreja, com Deus. Amém? Não curte a vida com o mundo não, porque o devorador vem e destrói tudo. Amém? Glória a Deus, Deus é bom demais. Gente, o congresso de homens, né, por ser sábado de manhã, tivemos aí de 10 a 12 homens participando, mas quem participou foi top, sim ou não? E os que assistiram online também, gostaram? Foi bênção pura. Quem não assistiu, assista, porque senão você vai ficar sem ganhar nessa, da sabedoria de Deus. Foram palavras específicas para você, homem. Amém? Pastor, mas não tem como assistir? Tem. Conversa com o teu líder. Né? Ele pode te passar o link, você passa o custo que nós temos que passar para Brasília de R$20, e você vai ganhar esse link para assistir. É isso, pastora? Amém. Então procura. São palavras rápidas, né? 40 minutos cada palavra. Meu pai do céu, o que o Pepe falou, não é jogador do Brasil, tá? Aquele ex-jogador da seleção, nem sei se está vivo, mas é um indiano, homem de Deus, com uma palavra sobrenatural. Depois veio a Bispa Lúcia, e para quem já assistiu, né, os encontros, aí, os congressos de homem, a Bispa Lúcia é a mãe de todos. Então ela vem trazendo sabedoria. Cadê os homens? Já entenderam, né? Trazendo sabedoria, até as mulheres se assistirem, né, misericórdia, vão mudar a mente, vão começar a entender os homens. Olha que interessante. Então, se as mulheres quiserem também comprar o link, procura a pastora. É uma dica, ó, porque você vai entender, né, como que funciona a mente de um homem. E depois o bispo Robson Rodovalho veio com a bênção, com a unção. Foi sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Qual que é o tema da minha palavra hoje? Deus da provisão. Significado de Jeová? Jirê. Deus, ele tem vários nomes na Bíblia. Amém? Cada tempo que o povo de Israel passou com Deus, aliás, em Abraão ainda, né, cada momento que o povo de Deus passou com Deus, né, eles conheceram Deus de uma forma sobrenatural, sublime. E eu quero falar sobre o Deus da provisão. Né? Deus, realmente, ele é Deus da provisão. Fala comigo, Deus da provisão. Deus, ele provê todas as coisas. Nós passamos aí por 2 meses falando sobre sacrifício de louvor. Quem estava aqui nessa palavra? Sacrifícios de louvor. Sobrenatural, fala sobre sacrifício. Né? O último domingo terminamos, né, a palavra sobre o que é provação, o que é tentação, né, e o agir de Deus na vida do homem que é fiel. E agora eu quero encerrar. Né? O mês passado foi a campanha A Poder no Sangue do Cordeiro. Então eu quero
falar sobre isso, sobre provisão, sobre sacrifício, sobre pagarmos o preço de servir ao Senhor, porque é um preço a ser pago para tudo nessa vida, tudo que você for empreitar, né, você precisa pagar um preço do teu tempo, do teu talento, do dom que Deus te deu, da sabedoria, do teu trabalho, né? E então o tema Deus da provisão. E eu quero começar falando sobre um dos maiores exemplos da Bíblia, que seria sobre Abraão e Isaque, né? O sacrifício de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Inclusive, domingo passado eu falei o versículo que eu iria passar hoje, como versículo de oferta, né? E talvez no final eu fale desse versículo de novo, para que você entenda a importância, né, de ter o Deus da provisão do teu ladinho, junto com você. Amém? Gênesis 22, 1 fala, depois destas coisas, né, que coisas? Deus ele deu a promessa para Abraão, Abraão teve um filho, né, Abraão passa por várias provas, antes de ter Isaque, depois que tem Isaque, Abraão vai passar pela maior prova da vida dele. Então o versículo 1 fala, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, fala para o irmão do seu lado, Deus ele vai te chamar pelo teu nome. Amém? Felipe, Axa, Bruno, Caio, Deus ele vai chamar você pelo teu nome. Este lhe respondeu. Quem respondeu? Abraão, né? Eis-me aqui. E aí, se você ouvisse uma voz, meu Pai do céu, e no teu coração você entendesse que é Deus, é da parte de Deus, você falaria eis-me aqui? Na hora, né? Aliás, se você está aqui, você falou já, né? Eis-me aqui. No versículo 2, Deus fala, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, né? Misericórdia, indicado não existe, indicado. Bom, a primeira lição que eu quero deixar para vocês aqui, Deus ele chama Abraão pelo nome, Abraão ele responde ao chamado de Deus, e isso é algo muito importante que nós temos que entender na nossa vida. Deus ele te chamou, amém? Se você está aqui sentado hoje, é a primeira vez ou faz tempo que está aqui, Deus ele te chamou pelo nome, né? Deus usou um abençoado, Deus falou com você, literalmente você veio parar aqui, amém? E faz parte da igreja, faz parte do culto. E Deus aqui ele dá uma direção, é isso que você tem que fazer, Abraão. Abraão ele não mede esforços, ele não reclama, Abraão ele não se rebela, Abraão ele simplesmente acorda de madrugada, né? Deus ele fala com Abraão, explica a situação, como tem que ser, né? Vai para Moriá, vai para o lugar de provisão, vai para o lugar de bênção, né? Leva o teu filho, leva os teus 2 servos e leva a lenha, e leva, né, o fogo, tudo certinho. Abraão ele não perdeu tempo. E isso eu quero que vocês guardem no teu coração. Quando Deus falar com você, não perca tempo. Amém? Quem perde tempo está em dúvida. Será que é Deus? Será que é de Deus? Entende o que eu estou falando para você? Flávio e Graziela, vai embora para Rio Preto. Né? O Flávio e a Graziela não pensou 2, 3 vezes. Aliás, é a nossa vida. Deus ele fala alguma coisa para minha esposa, fala para mim, a paz reinou em nossos corações, a primeira coisa que a gente faz, vai. Né? Não tem, né, na minha época a gente falava balanga beiço, você já ouviu isso aí?
Sabe o que é balanga-beijo? Eu não vou. Não tem isso. Não existe isso. Boa noite quem está online, esqueci de vocês. Né? Nós vamos. E aqui Abraão, ele levanta de madrugada, não foi de dia. Acordou, tomou café, perguntou para os empregados, vamos ou não vamos? Isaac, Deus mandou ir, mas eu não estou a fim de te levar não. Estou preocupado. Não, ele não fez nada disso. Ele levantou de madrugada. Ele não foi no tempo, né, da preocupação dele, no tempo do não dele, mas ele foi antes do tempo. Deus, ele fala, vai. Ele acorda de madrugada. Não tinha sol para ir ainda. Entende o que eu estou falando? Quando Deus chamar você para alguma coisa, não pense, apenas vá. É o segredo do sucesso. Poderia parar a palavra aqui, já estava ótimo demais. É assim, pastor? É. Tudo vai funcionar na sua vida. Tudo vai dar certo na sua vida. Se Deus te chamar e você responder ao chamado dele. Amém? Então levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Agora eu achei muito interessante aqui, que Deus, ele fala com Abraão, fala o lugar, né? E demora 3 dias para chegar lá, gente. Imagina nos dias de hoje, se Deus manda a gente andar 3 dias a pé, você não ia andar, né? Você não ia andar. Uma porque tem carro, né? Tem Uber, tem ônibus, tem o carro próprio, tem a moto, a condução própria. Pode parar na rodovia lá e me dar uma carona, o caminhoneiro leva. Não sei se ainda existe isso hoje, porque está tão perigoso pedir carona, né? Eu tenho certeza que você daria um jeito, até de bicicleta, menos a pé. Mas a Bíblia fala aqui que Abraão pegou o filho, pegou os 2 servos, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou tudo certinho e foi andando. E foi andando. E foi andando. Posso falar mais uma vez, gente? Foi andando. Andou demais. Meu, o sapato já devia estar quente, porque esquenta, sim ou não? O calo no pé, misericórdia, já devia estar cheio de bolha o pé. Né? E a Bíblia fala aqui que ao 3º dia, no versículo 4, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, ou seja, ele conhecia Moriá. Né? Abraão, ele conhecia o lugar que Deus ordenou que ele fosse, né, fazer o sacrifício. Ele não entendeu, porque Deus falou que eram os 2 servos, o filho, né, e as coisas para o holocausto, menos o cordeiro. Foi assim. Né? Eu fico imaginando durante esses 3 dias, o que Abraão ficou pensando. Espera aí, eu estou indo lá, vou ter que fazer o sacrifício. Né? Deus, ele pediu meu filho. Né? O que eu vou fazer? No versículo 5 ele fala, disse a seus servos, espera aí. Olha aí que interessante. Os servos foram durante 3 dias com Abraão, mas chegou um certo momento que Abraão falou, agora vocês não vão, vocês não irão. Agora só eu e meu filho, a lenha e o fogo, né? E a peixeira, porque tinha que ter uma peixeira para imolar o cordeiro, o sacrifício, o filho. E a Bíblia fala que Abraão fala, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos juntos de vós. Continua aí o versículo 6, é isso? Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Olha o Isaque, carregando, né, o peso da missão do pai. O filho carregando o peso da missão do pai. Né, literalmente dentro da missão do pai. Ele, porém, ele quem? Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Aí você começa a imaginar. O pai andando com o filho, o pai com a faca, o pai com o fogo na mão, com a tocha, e o coitado do Isaque. Papai, para um pouquinho aqui.
né? Tá pesado. O galho está pesado, né? A lenha está pesada. E Abraão, vamos, filho, estamos chegando. Não desiste, não. Não desanima, não. Olha para o irmão do seu lado e fala, vamos caminhar, meu irmão. Não desista, não. Está chegando no lugar da tua bênção, em nome de Jesus. Onde que eu parei, gente? Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac era esperto. Isaac não era bobo, mas Isaac era submisso. Isaac, o filho da promessa, estava na mesma missão do seu pai. Consegue entender? Eu estou na mesma missão do meu bispo Kleber. Meu bispo Kleber na mesma missão do bispo Hugo. O bispo Hugo está na mesma missão do bispo Robson. E como igreja estamos na mesma missão. Amém? De Deus. Jesus nos deu a missão na terra. E aí quando Isaac pergunta, né? Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus... O que Abraão respondeu, meu irmão? Está escrito, gente, cola aí, me ajuda. O que Abraão falou? Deus proverá. Vamos continuar? Para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E eu achei muito interessante aqui, porque Abraão sabia o que Deus queria. Deus queria o filho. Mas Abraão não podia falar para Isaac, é você, meu filho. Deus pediu você. Abraão, ele vira para Isaac e fala, Deus proverá o cordeiro para si. Olha que interessante, não foi nem para Abraão, mas era para Isaac. Isaac, Deus vai prover para si o cordeiro. E seguiam ambos juntos. Aí você começa a imaginar de novo, subindo aquele morro, subindo aquela pedra, era das montanhas ali de Moriá, porque Moriá era uma região montanhosa, né? Imagina o coração de Abraão ter que entregar o filho, né? 100 anos Deus dá Isaac para ele, e depois passa um tempo, Deus ele pede Isaac para Abraão. Que amargura, né? Como que Abraão estava? E a Bíblia fala que ele não desistiu. Em nenhum momento ele pensou em parar de subir a montanha. Mas Abraão, ele continuou no propósito de Deus. Independente do sacrifício. Independente de ser o filho a ser sacrificado. Ele continuou no propósito de Deus. E aí começa agora todo um ritual, né? A Bíblia especifica todo o ritual. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, né? Ou seja, Abraão precisou pegar pedrinha por pedrinha. Isaac, me ajuda aqui a pegar essa pedra que está grande. Montaram um altar, ficou a coisa mais linda aquele altar. Abraão precisou calcular como que seria esse altar para suportar o peso do filho dele, né? Então imagina a amargura de alma, né? A dor de Abraão, mas Abraão estava obedecendo a voz de Deus. Deus chamou ele em Harã, né? Ele ouviu a voz de Deus, e quando Deus fala com ele, ele sabe que é a voz de Deus. Então ele obedece a voz de Deus, independente do que iria acontecer. Mas no coração nosso fica apertado. Será que eu sacrifico? Será que eu entrego? Né? Será que eu faço o que Deus está me pedindo para fazer? Né? Nós vivemos em uma geração que é da minha época, tá, gente? Não é só essa geração nova, não. De 70, né? De 1900 para cá. Nós temos vivido em tempos onde o homem literalmente fala assim, eu não quero carregar o peso. Eu não vou fazer a vontade. Ou no meio do caminho, não compensa fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que nos últimos dias iria piorar.
né? Então vai piorar mais ainda do que os dias de hoje. Muitos desistindo de fazer a vontade de Deus e não recebem a provisão. Consegue entender? Abraão, ele foi fiel. Por isso que ele foi considerado o pai da fé. Então você imagina Abraão preparando o lugar, edifica o altar, e aí sobre o altar, aquela lenha pesada que Isaac carregou, Abraão ele coloca bonitinho para pegar fogo. E aí vem a parte mais difícil, que você não daria conta, eu não daria conta, né? Eu fico imaginando o coração quebrantado de Isaac. Isaac já era grande, né? Um adolescente, talvez. Ele deixa o pai amarrar. A Bíblia não fala se o pai colocou ele lá em cima do altar, depois amarrou, mas a Bíblia fala que Abraão amarrou seu filho e colocou o filho em cima do altar. Imagina que momento difícil, que momento complicado. Dá para imaginar aquelas trevas, né, em cima da montanha, né, e o diabo, você vai matar seu filho, porque o diabo já estava na terra, tá, gente? Você vai obedecer a Deus mesmo? Você vai matar o teu filho? Vocês conseguem visualizar o mundo espiritual? Imagina, Abraão ouviu a voz de Deus e Deus pede o único filho, né? O futuro, né? Quando Deus ele olha para Abraão e fala, vai, aonde você olhar, tudo que você está vendo vai ser teu e vai ser da sua geração. Imagina Abraão passando na cabeça dele tudo isso que iria acontecer, mas Deus falou isso, falou aquilo, mas ele pediu, ele pode mudar, né? Se ele não quer mais, beleza, meu filho morreu, eu não tenho condições de ter mais filhos, acabou aqui, o importante é que eu vou obedecer a voz de Deus. Mas passou pela cabeça dele, vou perder tudo, está tudo acabado, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Então, aquele mundo espiritual, demônios chegando perto ao nosso derredor, Jesus fala, né? Tentando nos devorar, tentando devorar a mente de Isaac, a mente de Abraão. Mas Abraão não ouviu, simplesmente seguiu a voz de Deus. E Isaac não ouviu a voz do inimigo, Isaac ouviu a voz do pai. Ele não tinha tido experiência com Deus ainda. O pai amarra Isaac quietinho, se é assim que tem que ser, assim que vai ser. E Abraão coloca o quê? O filho, deita o filho no altar, em cima da lenha, e aí vem a parte mais difícil de um pai, fazer. Acho que aqui ninguém fez isso, nunca vai fazer. A Bíblia fala que Abraão fez. Depois, o maior exemplo, a Bíblia fala que Deus, né, deixou Jesus. Aconteceu com Jesus. Jesus foi sacrificado. Né? É o mesmo desenho profético que aconteceu com Isaac. Só que a diferença é que Isaac não morreu. Por que não morreu? Porque o anjo do Senhor interviu. Mas vamos chegar lá, gente? Então colocou ele em cima da lenha e estende a mão e tomou o cutelo para imolá-lo. Vamos traduzir para você. Pegou a peixeira, pegou a faca, ergueu lá em cima e já estava preparando para descer a faca, né? O facão para cortar o pescoço do menino, para sangrar, né? Não imagina muito não, tá, gente? Aquele sangue caindo, fogo pegando. O sacrifício era assim do cordeiro, ele era amarrado, aí derramava o sangue sobre o altar e colocava fogo, o holocausto subia como incenso, aquela fumaça em adoração a Deus. Abraão estava fazendo isso com o filho. E quando ele pega aquela faca, o que acontece? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Quem bradou, meu irmão? O anjo do? Então fala comigo, Jesus. Aí você vai me perguntar, mas Jesus já existia? Ele não veio na terra como homem, e aí começou, conhecemos Jesus? Jesus, ele está e ele é desde o início. Amém? Pai, Filho e Espírito. A Trindade
anda junto desde o início. Né? Então, toda vez que você ouvir falar sobre o anjo do Senhor na Bíblia, está falando de Jesus, mas não Jesus carne, mas Jesus Espírito, anjo do Senhor, né? Brada, Abraão, Abraão. Acho que deve ter sido a coisa mais gostosa que aconteceu, né, nos ouvidos de Abraão, ele ouvir a voz do anjo do Senhor, a voz daquele que ele já tinha experiência, né, a voz daquele que já falava com ele sabia qual era a voz do Senhor. Dos céus brada bem forte. Aí eu fico imaginando, por que o anjo bradou bem forte? Você consegue imaginar aí por quê? Né, o anjo poderia ter chegado no ouvido de Abraão e falado, para agora. Mas dos céus o anjo brada a voz, ele fala bem alto, Abraão, Abraão. Né? E aí eu começo a entender o porquê. Lembra que aquele que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, ele está doidinho para ver a nossa desgraça? Tinha um mundo espiritual ali, sim ou não? Então o anjo do Senhor, Jesus, ele brada bem forte para mostrar para todos aqueles demônios e anjos também, porque tinha muito anjo de Deus lá, para mostrar que, né, Abraão é mais do que vencedor. Sabe por que ele é mais do que vencedor? Porque ele entendeu o que é adorar ao Senhor. Ele entendeu o que é obedecer ao Senhor. Ele entendeu o que é ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Sacrificar, independente do que for. Você daria o teu carro? Lá vem o pastor. Não, estou fazendo uma pergunta, eu não quero teu carro. Você daria a tua casa se Deus te pedisse? Estou falando em bens materiais que eu sei que toca no teu coração. E aí vem Mas agora eu vou mudar. Você daria o teu filho? Parece ser difícil, né? Você daria o teu tempo para Deus? Se Deus pedisse para você, você ficaria um mês aqui dentro sem sair? Sim ou não? Se Deus chamasse você para vir domingo de manhã, que é o dia de você descansar, para vir lavar a igreja, você viria? Se Deus chamasse você não pode perder o teu futuro, os teus filhos dependem de você, vir no congresso de homens e faltar do seu trabalho, você obedeceria a voz de Deus? Se Deus te chamasse para vir nos cultos, buscar a presença dEle sempre, você faria essa aliança com Ele, de buscar Ele em todo o tempo? Sacrificar a tua vida, o teu cansaço? Talvez você não tenha dinheiro para o combustível, mas você faria isso por Ele? Abraão fez muito mais. Ele deu o filho dele. Ele deu o futuro. Um homem de mais de 100 anos não teria mais oportunidade de ter mais filhos. A Bíblia não fala que ele teve mais. Foi Ismael e foi Abraão. Ismael errado com a concubina. Sara permitiu que acontecesse. Foi Ismael, né? Ismael. Abraão, Isaac, era o filho da promessa. A Bíblia não fala que teve outros. Imagina o futuro de Abraão indo embora. Abraão, ele deu o seu melhor. E aí nós começamos a entender qual o significado de Jeová Jireh. Sabe qual que é o significado de Jeová Jireh? Eu vou falar qual não é o significado. Deus me dá uma casa. Esse não é o significado de Jeová Jireh. Deus me dá um carro. Não é o significado de Jeová Jireh. Deus, eu preciso de R$1.000 amanhã. Me dá os R$1.000. Isso não é o significado de Jeová Jireh na minha vida e na sua vida. O significado de Jeová Jireh, né? Deus proverá, é muito diferente do que você imagina. O significado de Jeová Jireh na minha vida e na tua vida é falar para Deus assim: eis-me aqui.
Deus, é isso que o Senhor quer, eu vou dar. Entende? Deus, é para servir na tua casa, é isso que eu vou fazer. É isso o significado de Jeová Jireh. O significado de Jeová Jireh, sabe, Deus, eu vou orar todo dia, eu vou vir na semana de oração, buscar a tua presença. Eu vou sacrificar o meu sono, né, o meu descanso. Eu poderia acordar até 9 horas da manhã para entrar às 10 no trabalho, ou então às 6 da manhã acordar para ir trabalhar. Eu vou acordar 4h30, 5 horas para pegar o ônibus para estar na oração às 6 da manhã. Isso é Jeová Jireh. Muitas vezes nós não recebemos o melhor de Deus porque nós achamos que Jeová Jireh é as demais coisas sendo acrescentadas na minha vida. E não é isso. Fala para o irmão do seu lado, fala, não é isso. Mas é mais fácil do que você pensa. Mais fácil do que você imagina. Quando você entender que Deus criou você para adorar a Ele, você não vai pensar nas coisas que Ele pode dar para você. Você não vai vir na igreja mais para buscar as coisas dEle, mas você vai vir para a igreja, você vai mudar a tua vida, porque você vai buscar Ele pelo que Ele é, pelo que Ele representa na tua vida. Jeová Jireh significa isso. Eu dou para Deus a minha vida, eu dou para Deus o meu coração, eu entrego para Ele toda a minha vida, eu sirvo a Ele de todo o meu coração. E aí quando eu precisar, eu tenho um depósito lá no céu. Isso é Jeová Jireh. Imagina o tamanho do depósito de Abraão nos céus. Primeiro, que ele ouve a voz de Deus, né? Ele fala para o pai dele, Terá, tchau papai. Deus falou que eu tenho que continuar a missão que você parou. Você parou em Harã porque morreu o filho, né? O irmão mais velho de Abraão morre, e aí o pai morre junto com o filho, né? Morre assim, sonhos, projetos. E aí Deus fala, isso aí já perdeu, parou no meio do caminho. E o problema hoje em dia é que muitos param no meio do caminho por causa das coisas que não deram certo. Não entenderam quem é o Deus de provisão. O Deus de provisão significa o seguinte, eu ouço a voz de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu cumpro o propósito de Deus na minha vida. E aí, Deus ele traz o cordeiro, Deus ele traz a provisão, Deus ele faz o milagre, Deus ele abre as portas para mim. Você consegue entender o significado de Jeová Jireh na sua vida? É muito mais do que você imagina, né? Nós vivemos nos dias de hoje, né, que nós temos um monte de igreja fast food. Você vai pedir e Deus vai te dar, mas muitas vezes você não recebe, porque o princípio não é pedir para Deus te dar, mas é entregar a vida para Deus. Entregar todos os seus sonhos para Deus. Você teria coragem de entregar os teus sonhos? Os teus projetos? O teu namoro para Ele? O teu casamento para Ele? Você teria coragem de entregar o teu filho para Ele? Nós entregamos. Desde quando a Axa nasceu, nós já entregamos ela para Deus. A Alessa, a mesma coisa, acho que ela está me ouvindo lá. Está meia dodóizinha, a gente achou melhor ficar em casa. Nós entregamos para Deus. Os meus sonhos do Flávio, entreguei para Deus faz tempo. Minha esposa, a mesma coisa. Nós já aprendemos o significado, né, do que é ser Jeová Jireh. É obedecer a voz dele, é ouvir o chamado, é entregar a nossa vida para Ele. Aí o depósito no céu vai estar grande. Pergunta para o irmão do seu lado, meu irmão, qual que é o tamanho do teu depósito nos céus? Dá um sorriso para ele, pelo amor de Deus, não fala tão sério assim, que ele não vai nem te responder. Hã? Eita, qual que é o tamanho do teu depósito nos céus? É grande? Pois é. Agora, sabe o significado? Tá difícil, a gente vai ter que trocar esses microfones, não tem jeito não. O significado do proverá, né? O Jeová Jireh, Deus que vê. Deus ele vê tudo antes. Consegue entender? Você quer algo de Deus para a sua vida? Obedece o chamado dele para você.
Ouça a voz dele e cumpra a vontade dele na sua vida. Porque o Deus da provisão quer dizer que ele está vendo antes tudo que vai acontecer com você. Só que nós pregamos agora terça passada e domingo passado sobre ser provado. Ele sempre vai provar você. Ele vai provar para depois prover. Entende? E toda provação serve para quê? Para a vida em você e não para a morte. Toda tentação serve para a morte. E Deus te livra da tentação. Agora a provação Ele vai deixar você passar. E se você for fiel com Ele, Ele vai prover, porque Ele vê tudo antes. Entende? Os olhos de Deus estão por toda a terra, passa por toda a terra. E Ele vê tudo, tudo que você precisa. Os teus pensamentos, Ele ouve tudo que você pensa. As suas ações, Ele está vendo tudo que você faz. E Ele está lá, ó. Manda o anjo ou não mando? Manda a bênção ou não mando? Será que ele vai vencer ou não vai? Será que ele vai entregar o filho ou não vai? Será que ele vai entregar os sonhos dele diante para mim ou não vai? Será que ele vai ser fiel até o fim ou não vai? Porque Jesus ele foi fiel. Ele mostrou que como homem tem como nós sermos fiéis a Ele. Entende isso? Quando nós aprendermos o que é Jeová Jireh, o significado do Deus da provisão, nós vamos ser completamente abençoados e supridos em tudo, em tudo, em tudo. O mundo é regido pela lei da semeadura, é dando que se recebe, é plantando que se colhe, é se entregando. Amém? Que Deus ele abençoe você. Eu não estou falando de oferta agora, tá, gente? Eu estou falando da vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Nós não podemos buscar a Deus só pelo que Ele tem para dar para nós, mas nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Deus falou, vai, você vai. Deus falou, fica, você fica. Deus falou para você, vai buscar, busca mais, ora, jejua. Vem na semana de oração, paga um preço por mim. E você paga um preço. Quando chegar o momento de você ser provido, você vai clamar a Deus de todo o coração, e porque você faz a vontade dEle. Na hora vai acontecer o milagre de você, na sua vida. Isso tem acontecido comigo. Acontece com a minha casa. Acontece com muitos irmãos aqui que são fiéis. Aliás, né, você tem sido fiel, você tem buscado, você tem colocado a sua vida diante do Senhor. Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar que têm sido fiéis. Homens e mulheres que têm mantido esse lugar. Né? E Deus vai levantar mais ainda você que tem aprendido que Jeová Jireh é entregar a vida toda ao Senhor e fazer a vontade dEle. E as demais coisas serão acrescentadas. Você consegue entender? Sim ou não? Você teria coragem de entregar seu filho para o Senhor? O filho para Abraão aqui era o futuro das famílias da terra. Né? Deus ele fala, Abraão, dá aqui o futuro. Entrega para mim o futuro. Abraão entregou o futuro. Abraão sabia que não ia ter mais filhos. Poderia ter se rebelado e tchau. Não seríamos famílias benditas da terra. Entende? Consegue entender? Mas porque Abraão foi fiel. Né? Deus ele prosperou Abraão. Prosperou Isaac. A Bíblia fala que Isaac foi um dos patriarcas mais ricos que estiveram na terra, mais do que o pai, porque ele recebeu a herança do pai e ele conquistou muito mais ainda. Depois tem a parte de Jacó. Jacó passou por tratamento de caráter, mas ele provou o Deus da provisão, Jeová Jireh. Né? A história dele foi mudada. Foi mudada. Né? Foi mudada. E por causa de Abraão, Jacó teve experiências com Deus. O povo de Israel tiveram experiências com Deus. E hoje eu e você, nós fazemos parte desse povo, dessa promessa. Amém? Dessa herança.
Então, toda vez que você ver aquele versículo que fala que, né, Deus fala, em ti será bendita todas as famílias da terra, você vai começar a entender. Só foi bendito porque Abraão se entregou por completo. O sacrifício vem antes da bênção. Entende? A entrega precisa vir antes da bênção. Você precisa se entregar primeiro. E se vier a bênção, amém. E se não vier, porque Deus está, né, tá permitindo que não venha. Mas o meu papel é adorar Ele. Mas Deus sempre vai dar. Deus sempre vai te abençoar. Amém? Você entende? Fala para o irmão do seu lado, não busque apenas as bênçãos de Deus, mas busque o Deus das bênçãos, amém? O Deus Criador, o Deus Pai, o Deus amoroso. Então Jeová Jireh tem a ver com entrega, tem a ver com adoração. Aí nós começamos a entender o que é adoração. Sabe o que é adoração? Eu dou minha vida, eu entrego o meu futuro, eu entrego os meus filhos, eu entrego os meus negócios para Ele, entrego os meus bens ao Senhor. Vou falar de novo, eu não quero tua casa, não quero teu carro, não. Mas se Deus te pedir um dia, dá, porque Ele vai te dar 10 vezes melhor, né? É isso que eu tenho para falar para você. O que eu estou te ensinando é o seguinte: o Jeová Jireh funciona na tua vida quando você se entrega 100% para o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele vai prover. Amém? Glória a Deus. O filho pródigo pega tudo do pai antes de morrer. Eu nunca vi isso, entregar a herança antes de morrer, mas Jesus conta que foi assim. E porque ele não teve experiência com Jeová Jireh, o filho pródigo perdeu tudo. Entende? Quis cuidar da vida dele e deixou o pai de lado. Perdeu tudo porque não estava na bênção. Ele não entendeu que a vida dele era do lado do pai, era perto do pai, pertinho de Deus, né? Hoje nós temos o privilégio e a escolha de estar perto de Deus em tudo, em todo tempo, fazendo a vontade dele, né? Todas as vírgulas, tudo que Deus mandar você fazer, faça, cumpra a tua missão. João 4, versículo 23 fala assim, Jesus ele fala, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vou ler de novo, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Abraão aprendeu a adorar e a provisão veio. Isaac se entregou 100%, porque Isaac podia ter falado para o pai não. Abraão entregou o filho, né? Isaac se entregou 100%. Você consegue entender? Jesus ele se entregou 100%. E tem hora que a gente reclama, né, de entregar 10%. Você consegue entender? A gente não tem fé. Deus, é tudo isso que o Senhor quer? Estou falando para crente agora. É tudo isso que o Senhor quer? Pois é, Ele só pede 10%. Ele pede a nossa vida. E aí Jesus ele vem e ensina, mas vem e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é adoração. Adoração é sacrifício. Adoração é entrega. Adoração é chegar igual a minha equipe da célula, e eu sei que as outras também fazem, né, e ver a pastora postando vídeo lá, estamos limpando a igreja. E aí os guerreiros se levantam, vamos organizar para limpar aí, pastora, vamos fazer uma escala. Isso é adorador. Eu me preocupo com as coisas de Deus. O pastor se levanta para falar sobre a organização da igreja, aí levanta 5, 10, 15, 20 irmãos e acontece isso.
né, através dos seus dízimos, das ofertas. Vamos ajudar a resolver, e eu tenho uma notícia boa, conseguimos fazer toda a ligação, agora é só terminar algumas coisinhas e chamar o bombeiro para aprovar e termos o nosso alvará provisório, e aí já é a segunda etapa. Né? A adoração é isso, é se entregar nas obras, nas coisas de Deus. A adoração é isso, pagar um preço, eu vou na célula, eu vou buscar a Deus, vou convidar, vou chamar as pessoas, isso é adoração. E Jesus fala, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus, Ele procura você. Olha para o irmão do seu lado e fala, Deus procura você. Você só é abençoado porque Deus achou você. Fala para Ele, você só é abençoado porque Deus achou você. E Deus tem achado um coração contrito, um coração quebrantado, e Deus vai abençoar você de uma maneira sobrenatural. Tudo que você tem orado, tudo que você tem clamado, tudo que você tem sido fiel na obra de Deus, Deus, Ele vai honrar você. Eu nunca vi um justo desamparado. Tem até uma música, né? Pois é. Deus, Ele vai cuidar de você. Qual é o teu sonho? Entrega para Deus. Faça a vontade de Deus. Deus, Ele vai cuidar do teu sonho. Vai sair melhor do que você imagina. Qual que é o carro que você está precisando? Pastor, um Fusquinha já me ajuda. Qual o caminho, pastor, para conseguir o Fusquinha? Trabalhar e servir a Deus. É só isso. Sirva a Deus. Sacrifica para Deus o seu tempo. Sacrifica a sua vida. Entrega ao Senhor a sua vida. Deus não vai te dar só um Fusquinha, mas vai te dar além, ó, além do que você melhora. Estou falando de bens novamente porque isso mexe com o coração da gente e a gente precisa. Sim ou não? Precisa de um carro bom, a gente precisa de uma casa boa. Deus, Ele vai te dar. Mas o nosso foco não tem que ser as coisas que Deus pode fazer, mas o que nós podemos fazer para Ele. Isso é o significado do Jeová Jireh. Amém? Vocês entenderam, gente? Vocês querem aí a provisão de Deus, o milagre de Deus? Então fala para o irmão do seu lado, precisa ter depósitos nos céus. E o depósito começa com a sua entrega. Tem que ter fé. Eu entrego a minha vida a Deus. Eu entrego os meus sonhos. Eu quero ver um futuro próspero para os meus filhos. Eu me entrego no reino de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Eu cumpro o propósito de Deus nessa terra. Você vai ter muito depósito nos céus para que os seus sonhos se realizem. Sabe, enquanto nós estivermos pensando só naquelas coisas que estão acontecendo na terra, a gasolina está alto, o álcool está alto, está difícil ganhar dinheiro. Enquanto as nossas preocupações forem maior do que a nossa entrega, o nosso sacrifício, as coisas não irão acontecer na nossa vida. Agora, quando Deus for o primeiro, aí os nossos dons para Ele. Se você canta a sua voz para Ele, se você toca o teu talento de tocar para Ele, se você é um ótimo porteiro, você entrega para Ele de todo o coração, vem cedo, para ajudar a limpar a igreja. Entende? Vou lá servir no projetor, vou fazer a vontade, vou evangelizar, eu tenho um dom, pastor, de evangelizar, e você evangeliza. Você está fazendo um sacrifício de louvor. E Deus, Ele vai suprir você em tudo. Amém? Fala para o irmão do seu lado, está na hora do pastor encerrar. Então vamos abrir Filipenses 4, do 16 ao 19. Esse é o versículo que eu li, capítulo que eu li terça passada, ou domingo passado. Paulo, ele fala aos filipenses, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procuro o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito, aí ó, quem quer pôr o nome no menino aí, pode pôr, Epafrodito, me passou às mãos o que me veio
de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu fico imaginando Paulo pegando aí o Velho Testamento, a Torá, né, e estudando a palavra de Deus, e ele começa a entender, né, que é dando o que se recebe, é sacrificando o que é abençoado. Ele pega, fala, escreve uma carta para aquele povo, Tessalonicenses, ele fala, porque você viu a minha necessidade, vocês deram até mais do que eu merecia, e porque vocês me deram mais do que eu merecia, não que eu procure donativo, a minha mente não está nisso. Paulo ele fala, meu coração não está no que vocês me deram, mas vocês me deram, né? Que Deus venha aumentar o vosso crédito. Olha a bênção que Paulo libera para aquele povo, que Deus aumente o crédito de vocês. Olha para o irmão do seu lado e fala que Deus venha aumentar o teu crédito na terra, que você venha ter muito para receber de Deus na terra, porque você tem um coração doador, você doa a sua vida, você doa o seu tempo, você entrega o melhor que você tem para Deus, né? Ele fala, Paulo, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Depois ele fala sobre o sacrifício, aroma suave, que supra para Deus o sacrifício, o teu dom, o teu talento, a tua vida. Depois disso, né, Paulo, ele é um homem de Deus, um baita exemplo, que nos ensina algo sobrenatural, né? Eu abençoo aquele que serve, eu abençoo aquele que tem o coração para Deus, porque não tem outro jeito de receber. Deus ele precisa ser adorado em nós, através de nós, e porque Tessalônico, os tessalonicenses, né, adoraram ao Senhor servindo a igreja. Paulo ele fala, e o meu Deus, a quem eu sirvo, eu dou a minha vida, segundo a sua riqueza e glória, faz assim, ó, é muito, amém? Você está preparado para tropeçar numa pedra preciosa, mas não vai cair e machucar não, tá? E aí descobrir que é um diamante e ser abençoado, entende o que eu estou falando? Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai mudar a tua história, porque você entendeu o que é ser um verdadeiro adorador. É dar o seu melhor para Deus, é dar a sua vida para Deus, segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus ele quer suprir você. Fala para o irmão do seu lado, tem portas nos céus olha lá, ó, que só está esperando a tua ação. Não é nem a tua oração, é a tua ação. Porque tem gente que ora muito e faz pouco. Fala aí, meu irmão. Oh. Tem gente que fala muito e faz pouco. Fala, oh. Agora tem gente que fala muito de Deus, faz muito e se entrega de todo o coração. Deus ele vai fazer maravilhas na sua vida. Entende? Você tem o sangue do Cordeiro, você tem o poder de Deus, você tem o anjo do Senhor para falar com você, Jesus. Você tem o Espírito Santo que te direciona. Você é um abençoador. Você não tem medo de sacrificar. Deus ele vai abençoar você. Você vai ser conhecido como o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, e que será abençoado em todas as áreas da sua vida, com toda a sorte de bênçãos. Tudo Deus vai dar para você, segundo a vontade dEle. Amém? Você entende? Quero convidar você para ficar de pé. Pensa aí, vamos recapitular. O que é Jeová Jireh? Eu sirvo ao Senhor e Ele me dá. Vou perguntar de novo. O que é Jeová Jireh? Eu sirvo ao Senhor. E quando eu precisar, Ele vai me servir. Vou perguntar de novo. E vamos dar a resposta. O que é Jeová Jireh? Eu oferto ao Senhor. E quando eu precisar, Ele vai ofertar na minha vida. Entende? O que é oferta? É multiplicação.
Então, porque eu multiplico o meu tempo, a minha vida para Ele, Ele vai multiplicar as bênçãos na minha vida. Consegue entender? O que é Jeová Jireh para você? O que era e o que é hoje? Você já entendeu. Pastor, antes, eu tinha que sonhar com o carro, com a casa, com os bens, e eu tenho que orar, Ele tem que me dar, porque eu aprendi com o pastor tal, que eu tenho que orar, Ele tem que me dar. Não, você é um filho mimado, que não aprendeu direitinho com a palavra de Deus. Precisa ler mais a palavra de Deus. Pastor, hoje eu aprendi que Jeová Jireh, o significado é fazer a vontade dEle. Quando eu faço a vontade dEle, eu o adoro. Então Jeová Jireh, fazer a vontade é adorar, é servir ao Senhor com alegria. Isso é Jeová Jireh. E porque eu servi e obedeci ao Senhor com alegria, aí ele fala, o Flávio merece. Ele fala, o Luciano merece. Fala amém aí. Ele fala, o Caio merece. Maria Olívia merece. A Verenice merece. A aniversariante de hoje, Eliette, merece. Dá uma salva de palmas para ela, vai. Ei, 35 anos. Tá linda, né? Tem mais aniversariante aí? Levanta a mão. Não tem mais, tá louco. Ninguém gosta de fazer aniversário no dia da Eliette? Amém. Jeová Jireh está aqui para te abençoar. Amém? Serve a Ele. De todo o coração. Já teve momentos na minha vida, né? O último foi no final da reforma, que estava horrível de serviço na minha vida. Porque eu não recebo da igreja, tá, gente? Tem gente nova aqui que precisa ouvir isso. Nós não recebemos, né? E aí precisava terminar a reforma, e a igreja estava sem dinheiro. Eu dei tudo que eu tinha. A pastora está de prova, porque quem sofre é ela. E as minhas filhas lá em casa. Mas a gente sofre junto. Não que sofra, porque Deus provê para a gente. Eu poderia comprar uma calça nova, né, outra coisa. A gente reduz os gastos, porque a gente está na missão. Fui gastando, fui usando tudo que tinha na minha conta. Tudo. E terminando a obra, que a gente precisava sair lá da Bernardino para vir para cá, quando eu fiz a conta, eu gastei mais de 7 mil reais aqui. Que eu poderia ter viajado, ter ido para a praia, poderia ter comprado um tênis novo para todo mundo lá. Imagina 4 comprando tudo novo. Passa de 50 mil reais, estou brincando. Elas gastam mais, tá, gente? Então você imagina, se deixar dinheiro comigo, eu gasto mais do que elas, tá? Você imagina fazer a conta e descobrir que eu dei tudo que eu tinha. Porque a gente dá, né? Pensando, a gente pode ir passando a maquininha se você quiser. A gente dá imaginando que a gente vai receber de volta, porque, né, a igreja pede emprestado, não que a igreja peça emprestado, mas como pastor, eu sei que se eu entregar, né, depois eu vou ter de volta, porque eu estou dando a notinha tudo. Mas aí em um encontro bendito, no final da nossa reforma, nem sei que encontro que era, foi num tal, né, Deus ele fala assim, Flávio, eu sei que você pegou aquele dinheiro para abençoar a igreja, e que o dinheiro vai ser reposto, vai entregar para você de volta o dinheiro, mas entregue isso aí para Deus. Eu cheguei na minha esposa e falei, ó, Deus está pedindo. Ou seja, a gente não vai viajar no final do ano, a gente não vai ter para isso, para aquilo, Deus vai suprir, mas daquele dinheiro a gente não vai mexer em nada, porque Deus está pedindo. E aí, no meio do caminho, no final do tal, eu vim aqui na frente com ela e falei, ó, Deus me incomodou, Deus pediu. Aí eu entreguei, gente, nos 7 mil. Entreguei para Deus. Sabe por quê? Porque Deus me trouxe até aqui, Ele deu tudo para mim. E se Ele deu tudo para mim, quem sou eu para falar não? Isaac deu filho, entregou.
Deus entregou Jesus, 7 mil reais, né, que é muito para mim, misericórdia, 7 mil conto hoje, gente, continua sendo grana. Eu falei, não, é dele. Eu entreguei para ele. Não sei o que ele vai pedir mais, mas o que ele pediu eu vou entregar. Entende? O que ele pediu eu vou fazer. E nunca faltou. E eu tenho certeza que não vai faltar nada na minha casa. Não vai. Né? Deus ele está fazendo maravilhas e vai fazer muito mais. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Talvez a tua vida esteja amarrada emocionalmente, porque você não tem se entregado para Deus. Apaga a luz, número 2, número 3. Talvez a tua vida profissional não tenha deslanchado, porque Deus tem falado com você e você não tem tido coragem para ouvir a voz de Deus. Talvez apenas um simples e o mais importante da sua vida, fazer a vontade de Deus, servindo Ele com alegria, com o seu dom, com o seu talento, e você não tem feito isso. Deus ele está te dando uma nova oportunidade de adorar a Ele de todo o seu coração, entregando a sua vida por completo e não pela metade. E eu garanto para você que depois dessa entrega, você vai provar tantas coisas que você não provou ainda hoje. Cada experiência que eu tenho com Deus, minha esposa, as minhas filhas, porque nós decidimos nos entregar a cada dia a Ele, Deus ele te convida hoje. E Ele fala assim, filho meu, dai-me o teu coração. Isso é Jeová Jireh. Filho meu, entrega a sua vida para mim. Isso é o significado de Jeová Jireh. Provisão. Você entrega a tua vida para aquele que vê o teu futuro e vai preparar um futuro próspero para você. Entende isso? Somente você que quer viver o melhor de Deus e ter experiência com Jeová Jireh, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, se ajoelhar aí, ouvir na frente e falar com o Senhor. Eu quero ter essa experiência de vida. Eu quero entregar todo o meu coração. Eu conheço pessoas aqui dentro que Deus deu o dom para você para ganhar muitas vidas. Deus está te dando mais uma chance de entregar o seu dom, de entregar o seu ministério a Ele. Eu sei que tem vidas aqui que têm lutado financeiramente há mais de 20 anos, não conseguiu ainda ser fiel ao Senhor e tem vivido uma vida de derrota. Deus ele fala, deixa eu prover para você tudo. Apenas se entrega a mim. Fala com Ele, você sabe a área da vida que precisa ser direcionada por Ele. Deus ele quer prover. Jeová Jireh, aquele que vê todas as coisas. Ele quer o teu coração. Quando Deus pede Isaac para Abraão, para você que entendeu já, Deus ele estava pedindo era o coração de Abraão. Deus ele pede o teu coração. Eu garanto a você que se você entregar o teu coração a Ele, Ele vai cuidar de tudo.
teu presente, o teu futuro. Que você saia daqui entendendo que você nasceu para um propósito. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jacó, ele teve experiência com o avô. Jacó, ele viveu um pouco da experiência de Isaac. E na Bíblia fala de Jacó. Porque a experiência do pai, do avô, era para ter transformado a vida de Jacó. A experiência de Isaac era para ter feito Jacó um grande homem de Deus. Mas Deus coloca a vida de Jacó na Bíblia para mostrar que a vida é feita de decisões. Deus, ele chama você. E se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele vai mudar o seu nome, quebrar todas as maldições e te chamar de Israel. Israel. Deus, ele quer chamar você. Deus está chamando você. E Ele quer mudar o seu nome. Se você entregar o teu presente, o teu futuro nas mãos dEle. Se você sacrificar. Sacrificar significa se entregar de todo o coração. Ele vai mudar a tua vida, a tua história, a história da tua futura geração. Só que não basta se entregar agora. Abraão, ele viveu todos os dias da vida dele, sacrificando, entregando. Por onde Abraão passava, ele levantava altares ao Senhor. Por onde Isaac passava, ele levantava altares ao Senhor. E por isso os filhos aprenderam. E Jacó também levantou altares ao Senhor. Betel, eu tive um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Deus, ele te chama Ele quer você. Ele quer o teu coração, a sua adoração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu nome, ó Pai. Vem fluir